o nosso queridíssimo Nikola Tesla, né? A gente acabou de analisar agora um médico. E um médico ele lida com questões lógicas, mas também mescla um pouco com o fator humano. No caso de Nikola Tesla, é um cara que ele lidava mais com coisas do que com pessoas, né? Isso é um dilema, geralmente, dos caras que são muito técnicos. Quanto mais técnico, quanto mais profundo você é em questões técnicas, maior a sua dificuldade de lidar com o fator humano. Os cientistas, eles... Por isso que tem muito cientista que ele é um pouco mais cético com questões religiosas. Olha que interessante, né? São pessoas que lidam mais com dados, com precisão, com coisas que podem ser testadas, muitas vezes tocadas, né? Ou não. Mas são pessoas muito dos dados. Aquilo só faz sentido, faz mais sentido na cabeça dessas pessoas se aquilo pode ser validado, comprovado, né? Então temos aqui um outro tipo de cientista. É um cientista mais lógico, matemático. É um cara que ele lida mais com a parte técnica, né? Eletricidade eu não preciso nem dizer, né, cara? É um negócio aí que não pode ter erro, sabe? O cara que trabalha com energia, com a parte energética, esse maluco ele faz cálculo, ele chega em conclusões muito lógicas, muito racionais, né? O emocional não pode estar dentro do que ele está fazendo. Ele é pouco artístico, entendeu? Então, acredito ser o caso do nosso queridíssimo Nikola Tesla, né? Não sei se você conhece a história desse homem. Se não conhece, vale a pena você buscar aí no YouTube, né, no TikTok, qualquer lugar. Busca aí um resumo da vida dele, quem foi, né? Mas deixei um breve resumo aqui para você também, né? Então, isso daqui é uma foto dele dentro aí do, do seu laboratório, né? E esse cara, falando de forma bem resumida, ele entendia tão bem de energia, ele conseguiu fazer a engenharia reversa tão bem de como a energia funciona, que ele simplesmente construiu dispositivos, mecanismos que estavam muito à frente do seu tempo. Então o projeto dele era disponibilizar energia para a humanidade de forma gratuita. A energia ia vir pelo ar, né? Ela ia ser transportada assim, tipo, ia chegar para você, não precisaria de poste de luz, fio, cabeamento debaixo da terra, nada disso. Você ia receber tipo Wi-Fi, entendeu? Então, né, é aquela coisa, cara, o cara é genial, ele tá muito à frente do tempo dele, só que ele esbarra na indústria, né? Então o problema é quando você enxerga uma coisa muito grandiosa, é algo que já existe, você conseguiu compreender aquilo. Não se engane, as coisas já existem, o ser humano só vai fazer a engenharia reversa para descobrir, né? Então, a energia elétrica é a mesma coisa, ela sempre esteve aí no mundo, né? Só que o ser humano foi compreendendo isso mais a fundo, fazendo engenharia reversa para chegar em certas conclusões lógicas, transmitir esse conhecimento, passar. Então, no caso do nosso queridíssimo Nikola Tesla, ele tinha um projeto incrível para o mundo, né? Na parte energética. Esbarrou na indústria, os caras parece que pararam ele, né? Isso acontece, né? Sempre aparece um cara que inventou um combustível à base d'água por aí. Alguma coisa assim. De repente esse cara desaparece, já percebeu? Não tô falando que fazem alguma coisa com o cara. Às vezes compram a ideia dele para isso não ir para frente, porque existe já toda uma estrutura energética no mundo que não depende necessariamente de energia voando no ar, né? Isso ia quebrar toda uma indústria, né? Então acaba que esse cara era genial. Ele era um gênio no que estava fazendo. Porém, não foi muito acreditado, né? Talvez o tempo que ele viveu ali, né, os recursos disponíveis, enfim, vai saber, né? Procurando documentários sobre ele aí, você vai entender um pouco melhor. Mas, no geral, falou de tecnologia, falou de eletricidade, estamos falando de precisão, estamos falando de lógica, né? Capacidade de perceber detalhes muito profundos, cruzar dados, né? Não tem emocional na parte científica, né? Ou é ou não é. Então, geralmente os cientistas têm características em comum, né? Eles costumam ter certos formatos de testa, certos formatos de crânio, que puxam um pouco mais para que eles sejam mais mentais do que físicos. Você vai perceber que os cientistas geralmente eles não são shapeados, eles não são muito fortes, muito brutos, eles não são muito estressados, explosivos. Eles são mais mentais, eles usam muito a lógica, né?
Então, geralmente são pessoas que têm um pré-frontal mais quadrado, né? Então, vamos pegar aqui o Nikola Tesla. Ele é um cara, tá vendo, ó, que ele não tem uma testa gigante. A testa dele era de 3 dedos, mais ou menos, indo para 4 dedos, né? Mas você vê que era um cara extremamente focado no que estava fazendo, né? Principalmente ele trabalhava com energia, né? O negócio dele era energia. Então, você vê que é um cara que os conhecimentos, a sabedoria de vida dele provavelmente estava mais puxado para a parte mental, assim, sabe? Eu não acho que seja um cara que fazia muitos exercícios, né? Que ficava se preocupando mais com o corpo do que com a mente. Eu acho que ele passava bem mais tempo dentro da própria cabeça do que no mundo externo, né? Então essas pessoas geralmente elas costumam ter um certo estresse mental falando do social, né? Se eu não me engano, esse cara, o melhor amigo dele era um pombo, tá? Então, você vê como a pessoa precisa buscar algum tipo de conexão com alguma coisa quando não consegue com o ser humano, entendeu? Então você vê que é um cara muito mental. Eu acho que o volume de pensamentos que ele tinha, as ideias, essa coisa de ficar muito dentro da própria cabeça acabava afetando um pouco mais de lidar com as pessoas no mundo externo, né? Então esse é o dilema dos gênios, né? Os gênios geralmente eles são inteligentes demais para lidar com a frequência das outras pessoas, né? Então não é que são mais relevantes ou importantes, não, eles vivem numa frequência diferente, né? Então são pessoas muito mentais. Então você vai perceber aqui que ele é um cara de testa quadrada, tá vendo? Ela puxa um pouquinho, ela tem uma certa rampa, a gente vai ver isso nas outras imagens, mas é muito pouco, né? Mas tem cientistas de testa arredondada, tá? Tem cientistas de testa quadrada enorme, tem vários tipos, né? Mas a capacidade lógica, ela parte é natural, mas parte também é o exercício. O exercício, cara, é um negócio que mentalmente muda muito. O cérebro ele consegue mudar muito. O corpo tem suas limitações. O cérebro ele praticamente não tem limites, entendeu? Então, não é um cara de pré-frontal gigante, tá vendo? De testa muito grande, mas é quadrada. Já não é curtinha, muito arredondada, né? É um cara que tem uma certa capacidade aí. Olha aí, ó. Olha a rampa aqui, ó. Tá vendo? Começa a puxar para trás, ó. Ele é um cara que tem a testa volumosa, é para cima, é mais reta, só que ela faz um pouco de rampa. Dá para ver também que ele tem nuca, tá vendo? Olha o tamanho da nuca dele. Provavelmente foi um cara que foi magro a vida inteira, né? Ó, outra imagem dele aqui, tá vendo? Então você vê ali que tem um certo volume quadrado na testa, né? Só que ela faz uma certa rampa. Então, geralmente, cara, os cientistas, eles são muito técnicos nos assuntos. Tem cientistas que eles são muito técnicos na profissão, mas no pessoal, na vida pessoal, são muito emocionais. Às vezes o cara tem uma banda, alguma coisa assim. Sabe, os de testa mais quadradona, mais retona, são os mais frios, os mais técnicos. Geralmente, né? O emocional não pega tanto. Já os que têm testa mais arredondada, quadrada em rampa, já tem uma mescla do emocional ali, entendeu? Então o que esse cara está fazendo é extremamente lógico. É um assunto muito lógico. Mas ele tem um lado, uma certa inclinação para o emocional, entendeu? Então acho que na vida dele também tinha questões emocionais ali bem fortes assim. Uma delas é vício em jogo, por exemplo, né? Então vamos falar um pouquinho aqui do topo de cabeça dele, ó. Acho que ele, na época dele, ele era viciado em jogo. E eu acho que jogo devia ser um pouco popular, tipo o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Tem muita aposta, muita... O Brasil sempre teve aposta, né, cara? O jogo do bicho é um negócio muito antigo, bem interessante, né? É um comportamento do brasileiro. Muito forte, mas no caso desse cara aqui, né, ó, tá vendo? Ele tem topo de cabeça, ele é um cientista, olha que interessante que eu vou te dizer, ele é um cientista de testa quadrada, tem uma certa rampa, um pouco puxada, mas nem tanto. O topo de cabeça dele é mais elevado, ele tem um certo volume na nuca, né? Então, esse topo de cabeça aqui, ó, gera muita conexão na parte espiritual, né? A pessoa consegue ser criativa, filosófica, mas também espiritual. Se eu não me engano, esse cara aqui acreditava num grande programador, né?
Por mais que seja um cientista, um cara muito lógico, que precisa validar e testar para chegar em conclusões, mesmo assim, ele tinha uma certa inclinação para a parte espiritual, para a religiosidade, reconhecer que existe um grande programador por trás de todas as coisas. Quem compreende energia, compreende muitas coisas sobre a vida, vê muitas coisas sobre a vida com mais clareza, né? Então, o topo de cabeça elevado, nos cientistas, acaba os inclinando mais para o lado espiritual, porque chega uma hora que a ciência não consegue chegar em certas explicações, por inúmeras limitações, né? Então, fazer engenharia reversa é o que a ciência faz, é uma coisa muito lógica, né? Chega uma hora que a lógica não é o bastante. Então, quem tem topo de cabeça mais elevado costuma ir um pouco além, costuma passar a crer em algo que vai além do que pode ser explicado agora, nesse momento, né? Então, a parte criativa do ser humano, essa parte de tentar ver de cima, né, de tentar imaginar, né, existe aqui, bem presente nele. É um cientista com característica de criativo, filosófico e espiritual. Eu acredito que esse cara não tinha problema para se comunicar, né? Ele devia ser bom na comunicação dele, devia ser bom em ouvir também, né? Só pelo perfil aqui, provavelmente, né? Um tipo de cientista com característica de criativo, filosófico e espiritual. Então, lembra que eu falo que o criativo, filosófico e espiritual ele tem uma frequência mental muito alta, ele tem um volume de pensamentos mais acelerados. Então, os vícios na vida desse homem muitas vezes pode ter sido por conta ali de certos estresses mentais, por certas pressões, por pensar muito, né? Então ele devia ter que jogar isso para alguma coisa, talvez droga. Eu não sei se ele chegou a usar droga, né? Mas isso é um dilema de muitas pessoas que têm uma frequência mental alta, tá? Se envolver com droga ou se auto-sabotar, se autodestruir, alguma coisa assim, entendeu? Existe alguma coisa muito extrema que geralmente pode acontecer com esse perfil, né? Que é muito mental, né? Então lida com muita lógica, mas também é criativo, filosófico, espiritual. Cara, pro cara chegar nas conclusões que ele chegou na época dele, construir os projetos que ele construiu ali, esse maluco não tá de brincadeira não, entendeu? É um cara que sabia o que estava fazendo. Ele fazia muito com muito pouco, entendeu? Sozinho, trabalhando, trampando ali, fazendo suas anotações, seus estudos pessoais. Esse maluco chegou em certas conclusões sobre energia, né, que servem como base, como referência para tudo que você está vendo hoje, entendeu? Para muita coisa que você está vendo hoje funcionando aí, né? Então, é um cientista com capacidade criativa, filosófica e espiritual, topo de cabeça elevado. Geralmente, se você tiver uma troca de ideia com esses caras, eles vão entender de questões ligadas ao ser humano, né? O fator humano, eles compreendem bem. Então, a empatia também costuma estar presente ali, dependendo do estilo de vida, do que aconteceu ao longo da vida dessa pessoa, né? Então, uma característica que está muito presente entre os políticos até, né? Entre os advogados, padres, pastores, eu sempre falo isso, né? Pessoas que trabalham com um elenco, com seleção de pessoas, com figurino, sabe? Tem muita profissão que envolve topo de cabeça elevado, entendeu? O mundo da moda tá lotado, no mundo da música, né? Na arquitetura. Então, tá vendo? São pessoas que não usam só a lógica tem que estar ali, mas elas usam mais o campo das ideias, né? Então, olha a diferença do engenheiro e o arquiteto. A principal característica que diferencia os dois é a parte criativa. Porque o engenheiro e o arquiteto eles têm que lidar com a lógica, a parte estrutural. Geralmente o engenheiro trabalha com o arquiteto para suprir essa parte, mas tem arquiteto também que tem o seu lado engenheiro, né? Então, o engenheiro ele é estrutural, ele é lógico, ele é matemático, ele quer fazer funcionar. O arquiteto ele está preocupado não só em fazer funcionar, mas também com a conexão humana, com a estrutura ali no geral, a sensação que aquilo vai gerar, o quanto aquilo funciona bem, que problema aquilo soluciona, se aquilo se adapta ao ambiente. Tá vendo? São ciências mais variáveis, né? Elas não são 100% exatas, né? Então tem o lado mais emocional, o lado mais criativo ali. Então é um cientista que ele também tinha uma inclinação para a criatividade muito grande, né? Para conseguir ver de cima, para puxar suas ideias ali para algo que a ciência ainda não consegue explicar.
E geralmente eu digo que as pessoas que têm um topo de cabeça elevado, elas têm mais facilidade para acessar o campo do conhecimento acessado. Eu acabei de falar isso na análise do Paulo Buzzi, né? Existe um campo onde todas as ideias, os pensamentos, onde tudo que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, todas as possibilidades estão lá. E o ser humano acessa isso de alguma forma. Isso na história humana, em vários gênios, em vários exploradores, grandes reis, sempre existe uma história nesse sentido, ligada à espiritualidade. Veio uma ideia para essa pessoa de alguma forma, aquilo ali apareceu na mente dela, aquilo aconteceu comigo, a minha experiência pessoal, desde a infância, a análise craniana é uma coisa que eu já faço por natureza. É uma capacidade que eu tenho desde pequeno de olhar para a cabeça das pessoas e perceber alguma conexão ali com o corpo delas e com o comportamento delas. O que elas são está muito ligado ao design delas. O design só está mostrando, né? Só está apontando algumas coisas, né, do que tem dentro, então, ou do que está inclinado ali a ser dentro da pessoa. Então, como mais de 90% de nós é automação, olhos piscando, coração batendo, respiração, pelos crescendo, né? Tudo isso é automação. A nossa mente também é cheia de automações criadas pelo nosso cérebro. E esse cérebro segue certos padrões que foram deixados pelos cérebros anteriores que vieram, né? Então, o nosso cérebro ele é um mordomo incrível, cara. Você é um ser que tem um mordomo mais eficiente em toda a natureza. O cérebro dos animais os auxilia de acordo ali com os ambientes, com a genética deixada, a estrutura, né? A gente recebeu a genética de um Deus. Existe aí algo no ser humano que o permite ser criativo, filosófico, espiritual, né? Ele tem a lógica, e a lógica é parte. A lógica é terreno, assim como a parte física, mas a parte criativa, filosófica, espiritual, ela transcende. Ela é esse lado que eu te falo que sempre vai aparecer em várias culturas, né? Em vários povos que você for estudar, for olhar, sempre houve a parte espiritual, a parte religiosa, entendeu? Então, o ser humano tem essa necessidade, criatividade, filosofia e espiritualidade. São coisas que não são 100% exatas, né? Então, na parte espiritual, o ser humano ele puxa conhecimento para dentro da estrutura de alguma forma, de algum lugar. E eu chamo de banco de conhecimento acessado, ou campo do conhecimento acessado. Existem duas vias de conhecimento para o ser humano. O conhecimento adquirido, que é estudando, jogando dado de fora para dentro para sua mente. E existe de dentro da sua mente, para o campo espiritual, você também puxar conhecimento, sabedorias, até informações. Já conversei com pessoas que falaram coisas sobre a minha vida sem eu nunca ter dito nada para elas. Não me conheciam, não fazia ideia de quem eu era, mas disseram coisas incríveis sobre mim, coisas que só eu sabia, sabe? Então essas pessoas, elas acessam de alguma forma, né? Quer ouvir uma coisa sensacional também? Tem uma mulher que ela sentia cheiros estranhos aonde ela ia, né? E ela começou a sentir isso em alguns lugares, assim. E teve um dia que ela foi para um hospital de idosos. E nesse hospital, ela sentiu aquele cheiro com muita força, né? Todo lugar que ela ia, toda ala que ela passava, tinha aquele cheiro. Tempos mais tarde foram estudar, né? Esse hospital era um hospital de idosos e tinha muitas pessoas com Alzheimer ali, e foram descobrir que ela sentia cheiro de quem tinha Alzheimer. Olha só, ou estava mais propenso a ter Alzheimer. De alguma forma, os cães eles conseguem fazer isso, né? Tem cães que eles conseguem saber que você vai desmaiar, que você está com câncer, né? No olfato ali, eles sentem o cheiro, eles processam as partículas de cheiro que estão exalando de você. Então, da mesma forma, o cérebro dessa mulher conseguia processar os dados que chegavam e conseguia identificar que tinha algo de errado ali, né, na estrutura daquela pessoa. Então, existe aí algo muito poderoso dentro do ser humano que transcende a parte física e lógica, entendeu? Se você só acredita que o ser humano é só corpo e mente, você não está conseguindo ver o todo. Se você acredita que o ser humano é corpo, mente, espírito, alma, ele tem a conexão espiritual, né? É algo que vai além do que você pode tocar ou pensar, né? Existe aí uma estrutura por trás disso aqui que está rodando. É como se nós estivéssemos dentro de um game mesmo, um tipo de simulação, algum sistema que está rodando e existe um banco de dados por trás.
entendeu? Então essas pessoas com topo de cabeça mais elevado, elas têm mais facilidade, elas costumam ter certas habilidades que transcendem a lógica, a ciência não consegue explicar muito bem, né? Então existem pessoas que pela fé se curam de câncer, entendeu? Existem pessoas com... Cara, pode perguntar aí qualquer médico velho de guerra se ele não tem uma história esquisita para te contar. Sempre tem. Sempre. As pessoas muito experientes na medicina, por exemplo, elas sempre têm uma história esquisita para contar. Alguma coisa que a ciência não consegue explicar, eles nunca conseguiram entender, entendeu? A pessoa estava prestes a morrer e de repente tudo ficou bem. Alguma coisa aconteceu, a recuperação, alguma coisa aconteceu ali que vai muito contra os ensinamentos da academia, entendeu? Então, a parte criativa, filosófica e espiritual se manifesta muito aí, tá vendo? É um lado do ser humano que a ciência não consegue estudar, e por isso que a religião e a ciência está sempre batendo de frente, né? Mas estamos num período onde muitos cientistas também acreditam na existência de algum programador aí por trás, de alguma entidade, alguma mente superior, alguma coisa assim. Porque tudo é muito bem construído, tudo roda perfeitamente, entendeu? Então, por mais que tenha seus problemas como qualquer sistema, mas o nosso universo, o nosso planeta, a nossa condição humana, né? Isso aqui é muito bem projetado, cara, sabe? Então, o lado criativo, filosófico, espiritual se conecta mais com isso, tá vendo? É um lado do ser humano ali que nenhuma inteligência artificial vai poder ser um dia, entendeu? É um código-fonte ali muito nosso. Enfim. Então aqui a gente tem também o rosto dele, tá vendo? Ó, pessoas que têm uma testa um pouco mais quadrada, né, que tem um certo volume, geralmente, a pessoa tem o rosto menor do que a testa e ela costuma ter os olhos um pouco mais cerrados. Os cientistas geralmente têm os olhos mais cerrados, perceba isso, tá? Quanto mais lógico, quanto mais técnico é o cara, geralmente o volume de testa dele é um pouco maior, ele tem os olhos um pouco mais cerrados, a bolinha dos olhos são um pouco menores, né? Então, aqui tá ele mais idoso, tá vendo? Ó? Bem magro, aqui tá ele mais jovem. Então você vai conseguir perceber aí que se você pegar da linha dos olhos e orelha, puxar até a testa ali, você vai ver que ele tem muito volume aqui na parte de cima do crânio. O maxilar dele já é pequeno, tá vendo? Ó? Não é um cara de um maxilar muito grande, muito bruto. O tamanho de rosto, ó, quando você pega da linha dos olhos, da linha aqui do queixo, entre a boca e o queixo, e você joga até a linha dos olhos, você vai perceber que o que tem de volume aqui, tem de volume aqui em cima, né? Ele é um cara aí que a parte criativa, filosófica e espiritual é um pouco mais acentuada, a parte lógica é bem equilibrada. Ele provavelmente não era o cara mais técnico que existia em todos os assuntos, mas ele conseguia ser técnico bastante para montar os caminhos que ele montou dentro da própria mente. É um cara que mescla a parte criativa, filosófica e espiritual com a capacidade lógica, tá vendo? Não é 100% científico, existe um lado artístico ali, existe um lado questionador, um lado filosófico mesmo, né? Espiritual muitas vezes. Então a crença dele, provavelmente, ele não devia ser um cara muito neutro não, ele devia ter suas questões espirituais, entendeu? Por mais que fosse um cientista, né? Então, muitos cientistas têm topo de cabeça elevado, nem todos têm. Tem alguns que não têm. É nítido, você consegue perceber, né? Então, no caso dele aqui, nem é um topo gigantesco, super alto, mas é um topo aí equilibrado. Rosto de cientista geralmente é um pouco mais reduzido, menor. A parte de cima é um pouco mais volumosa. Então, o crânio dele faz tipo uma lâmpada, tá vendo? Ó? É mais volumoso em cima, menos volume embaixo. Então a nuca é um pouquinho mais alongada, olha as orelhas, ó, são médias para grande, né? O nariz não é aquele nariz super grande, aberto, ele é um pouco mais fino, ele deve ser bom com cheiro, né? Ó, o lábio não é tão grande, o maxilar não é tão grande, a testa é maior, os olhos ficam mais cerrados, né? Então, só alguns detalhes aí sobre o rosto dele para você analisar também. Então aqui está o corpo dele, né? Ó. A gente tem uma imagem dele um pouco mais de lado aqui, olha a nuca, para você perceber, né? Ele é um cara que tem, no mínimo, aí uma nuca média. E eu quero te lembrar uma questão geracional. A gente está numa época onde
as pessoas se acostumam a comer mais, né? A gente tem mais facilidade para comer, para adquirir gordura, né? Proteína e por aí vai. Essa galera de antigamente comia pouco, cara, sabe? Comida era uma coisa que você realmente tinha para sobrevivência, né? O volume de pessoas acima do peso era muito baixo, absurdamente baixo. Então, pessoas de nuca média e pessoas de nuca longa geralmente eram muito magras. Pessoas de nuca curta costumavam ter uma certa massa, mas geralmente as pessoas, no geral, elas eram de corpo de maratonista para velocista. Magras para um pouco fortes, né? Geralmente as pessoas não tinham volume de massa muito elevado. Então, tá vendo? Ele é um cara de nuca média, mas tem um corpo de maratonista, se você olhar assim, né? Mas no porte em si, ó, ele já não é um cara muito magrinho, não, entendeu? Então ele é magro por causa do tempo, o período ali, o jeito que as pessoas viviam, comiam, mas o porte dele já dá pra ver que ele é um cara um pouco robusto, assim. Ele tem os ombros com, né, um pouquinho mais largos, né? Ele não é um cara sequinho, magrelinho. O idoso aqui parece ser muito magro, mas existe aí uma certa capacidade de velocista nele, né? Então mescla força e resistência, que gera velocidade. Se ele tivesse uma performance física ali, um exercício físico mais diário ali, né, mais focado, provavelmente ia desenvolver bastante essa parte física, né? Ia ser um pouco mais volumoso o corpo dele, mas volto a dizer, viveu em outra época, né? Então, pessoas de testa muito quadrada, geralmente, elas têm um pouco mais de dificuldade para conseguir resistir à dor, né? A dor não é uma coisa muito atraente. E exercício é dor, né? É pressão. Então, geralmente, cientistas não amam muito se exercitar, né? Isso é um detalhe bem interessante para você observar. São pessoas mais mentais, né? Então, essa foi a análise aí do nosso queridíssimo Nikola Tesla, né? Um cara com capacidade lógica / sensitiva, né? Provavelmente exercitou muito sua capacidade lógica ao longo da vida, tem uma certa capacidade física, né? Topo de cabeça bem elevado. É um cara que provavelmente, ao longo da sua vida, ele teve que lidar com questões físicas, né? Com questões mentais, mas também espirituais, né? Não estou falando que ele era um cara que lia a Bíblia ou ia para a igreja, mas provavelmente na mentalidade, no que ele escrevia, nas coisas que ele deixou por aí, você vai perceber que tem alguma inclinação ali para essa parte, né? Essa parte espiritual, filosófica, criativa, né? Lembra que eu sempre falo, tem 3 perfis de crânio principais que definem a sociedade. Você tem o físico sensitivo, que é o que sai para caçar, né? Ele vai trazer o javali nas costas, ele vai expandir terreno, ele vai para a guerra. Tem o criativo filosófico espiritual, que é o que lida dentro da aldeia, lá no centro, com os seres humanos, com as leis, né? E tem aquele cara que é mais da estrutura, dos dados, da lógica. Ele é um pouco mais estrutural. Ele lida mais com coisas do que com pessoas, né? Então esses 3 perfis, tá vendo? Eles definem as bases da sociedade, como a sociedade se comporta, né? Então, sempre vão ter pessoas mais braçais, mais físicas, instintivas, sensoriais. Sempre vão ter pessoas que elas são mais da lógica, da ciência, da matemática, né, da estrutura, dos dados. Sempre vão ter pessoas que são do campo criativo, filosófico, espiritual, campo das ideias. São bons com filosofia, com clima, antropologia, comportamento humano, ciências sociais, leis, né? Então, e tem vários seres humanos que são a mescla dessas características, né? Então tem pessoas que têm capacidade física com capacidade criativa, filosófica, espiritual. Tem pessoas que têm capacidade lógica com capacidade criativa, filosófica, espiritual, né? Tem pessoas com capacidade lógica e física. Enfim, né? Então tem suas variáveis, tá vendo? Então, como eu tenho muita experiência há muito tempo, eu consigo analisar certas nuances com muita precisão. Então, solicitando sua análise ali, você vai perceber que o que eu consigo dizer sobre você, só analisando o seu rosto e seu lado, né, o seu crânio de lado, provavelmente você vai se assustar com o quanto eu consigo dizer sobre você com muito pouco, sobre a sua condição, né? Você está aí desde o início.
Assim como Nikola Tesla sempre esteve dentro do corpo dele, dentro da mente dele ali, desde o início. Ele sempre esteve lidando com isso, né? E ele sabe, você sabe o que você é bom, o que você é ruim. Você sabe olhar para o seu passado, sua infância, adolescência, o que você performava bem, o que você não performava, né? Na sua vida pessoal, no seu comportamento, suas emoções. Os dados que eu vou trazendo ali, eles vão conectando pontos, né? Então permite essa pessoa acelerar muito nessa parte de autoconhecimento, físico e mental. Espiritual é uma coisa mais profunda, é algo que no futuro eu pretendo gerar conteúdo, mas nesse início agora, o conteúdo que eu estou gerando, ele é altamente acessível, prático, fácil de se compreender, né? Pouco técnico, e busca instalar esse tipo de consciência, esse tipo de software na mente das pessoas na sociedade, para elas conseguirem se olhar, né? Olhar para si, entender seu próprio mecanismo e também entender que a condição das outras pessoas varia, é diferente, né? Então cada ser humano é único com suas condições, né? Então solicitando a análise ali você consegue receber um vídeo aí de 30 a 40 minutos mais ou menos, onde eu faço uma análise do seu formato de crânio, capacidades, competências e até dificuldades. Então eu deixei o curso aí na descrição, né? Você vai conseguir ter esse curso básico que você consegue entender a análise, ver de cima, identificar seu formato de crânio, né? Acelerar o seu conhecimento nos estudos desse tipo de análise. Essa análise é importante que você valide antes mesmo de começar a estudar qualquer coisa, cara. Sabe, olha para os padrões que eu estou trazendo aqui no YouTube, nos vídeos gratuitos, observe, né? Vê se aquilo faz sentido. Testa em você, testa nas pessoas. Começa a observar. Fez sentido? Aí você pode gastar um pouco mais de tempo, né? Aí você pode buscar entender a análise um pouco mais em detalhe para conseguir aplicar melhor. Depois que aquilo é uma realidade para você, se você é mais técnico, mais científico, você pode estudar mais a fundo, né? Tecnicamente. Então, até no futuro eu pretendo disponibilizar conteúdos mais técnicos, mas por enquanto não é o momento. Mas tudo que eu estou dizendo aqui pode ser feito em engenharia reversa facilmente, né? Hoje em dia a gente vive numa era onde o que a gente tem de informação disponível, o que a gente tem de banco de dados, de inteligência artificial para cruzar dados, para chegar em conclusões, cara, é enorme, assim, sabe? O Nikola Tesla, ele não teve no tempo dele essa capacidade que a gente tem hoje. E olha só o que ele fez, né? Olha só o nível de ciência que ele atingiu, né? Ele conseguiu realmente entender a energia elétrica no nível de manipulá-la, né? Ali no ar. Então, isso daí é sensacional sobre o ser humano, né? Isso aí, o cara fez muito com muito pouco. Os egípcios faziam muito com muito pouco. Você vai pegando várias culturas antigas, você vai percebendo que parece que o ser humano veio regredindo, na verdade. A gente não é tão inteligente quanto a gente era lá atrás, né? Olha os gênios da nossa humanidade agora, do nosso tempo, e olha os gênios para trás, de 100, 200 anos atrás. Olha só como esses caras avançaram muito a qualidade de vida que a gente tem hoje, e hoje a gente não tem a mesma potência, a mesma capacidade. Parece que o ser humano está um pouco mais sedado, entendeu? Com a atenção mais dividida. O mundo hoje está um pouco diferente, falando de sociedade, né? Então essa foi a análise do nosso querido Nikola Tesla, né? É um cientista com capacidade criativa, filosófica e espiritual, né? Ele tem muita lógica aflorada, provavelmente pelo exercício constante. Com certeza a mente dele, o cérebro ali, tem certas capacidades, né? Em detalhes, mas no geral é um cara que o formato de testa diz que ele tem capacidade lógica, mas também o topo de cabeça diz que ele tem capacidade criativa, filosófica e espiritual. Muito provavelmente isso sempre o acompanhou ao longo da vida. Tem também uma certa capacidade física, né? Então, é um cara aí com um tipo de crânio bem equilibrado, quase um híbrido, tá? Ele seria um híbrido se a testa fosse um pouco mais quadrada, né? Mas não, ele é o que eu chamo de guerreiro filosófico, né? É um cara que tem capacidade lógica mesclada com a capacidade criativa, filosófica e espiritual, né? Existe uma certa sensibilidade nessa lógica toda aí. E de quebra também tem a necessidade ali, né? A parte física. Ele tem uma certa necessidade de se mover de alguma forma, né? Estar sempre em movimento, enfim. Então, essa foi a análise
do nosso querido Nikola Tesla.